para receber, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Vamos pedir ao Senhor que Ele encha esta casa, eu, né, você. Nós somos a casa, a habitação do Espírito de Deus. Peça nessa manhã que Ele encha essa casa, que Ele encha esse lugar com a presença dEle. Vamos adorá-lo nessa manhã. Vamos dizer o quanto precisamos e dependemos do Senhor. Vamos declarar as grandezas do Senhor. Vamos declarar que Ele é fiel, que é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Amém? Abre o teu coração agora. O Senhor só precisa de um coração aberto. Essa semana, uma prima minha postou o filho dela adorando ao Senhor, uma criança. E quando ele viu que a mãe estava filmando, ele falou assim: mãe, para adorar o Senhor tem que ser assim, põe a mão no coração e levanta a mão. Da criança saiu perfeito louvor, amém? O Senhor só quer que nós o adoremos nessa manhã. Você está disposto? Se você falar, Senhor, eu estou disposto. É isso que o Senhor quer. Não precisa das músicas, não precisa dos instrumentos, não precisa se o teu irmão ao lado está adorando ou não. Não precisa se você veio para cá com problemas ou sem problemas. Precisa você falar: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Deus, que eu dependo de Ti, estou aqui porque Te amo e vim para Te adorar, Senhor. Adore o Senhor essa manhã, porque Ele tem grandes coisas a fazer em meio à adoração, amém? Oh, Senhor, declaramos a nossa dependência de Ti, Pai. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção. Aleluia. E com meu coração quero Te adorar, exaltar Seu santo nome. Diga pra Ele: Pai, Te louvo. As palavras não podem dizer, oh Deus, o quanto eu Te amo e como eu preciso de Ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção. E com meu coração quero Te adorar, exaltar Teu santo nome. Pai, Te louvo. As palavras não podem dizer. Te amo e como eu preciso
preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Que me ama, eu tenho um pai que me ama, paizinho, meu pai. Declare isso. Eu tenho um pai que me ama. Você não está só. Eu tenho um pai que me ama. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Oh, Deus. Oh, Senhor, enche esse lugar, Senhor, com a Tua presença. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom. Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Sua misericórdia Senhor é bom, aleluia. O Senhor é bom, e a sua misericórdia o Senhor é
enche a tua casa, Espírito de Deus, enche esse lugar, enche esse lugar. Oh, aleluia. Glorificamos o teu nome, Cordeiro Santo de Deus. Oh, aleluia. Você pode ofertar ao Senhor uma salva de palmas. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre, e ela se renova a cada manhã. Esse é o Deus qual nós estamos adorando. Amém? A Ângela não está aqui dentro não, né? Irmã Ângela não está aqui não, né? Então senta um pouquinho. Queria chamar a Thelma aqui. Hoje é uma programação na parte da manhã para as avós, em comemoração ao dia dos avós, né? Então a Ângela pediu essa manhã do culto, né? Para que houvesse uma programação especial. Então quero aqui dar oportunidade para a Thelma, que vai trazer uma palavra. Feche os teus olhos, mesmo sentado. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu és. Queremos apresentar a tua filha, rogando a ti uma unção nova sobre ela. Que o Senhor agora possa usá-la poderosamente para receber uma palavra do céu, Pai. A palavra rema, a palavra revelada, de que tanto necessitamos e tanto buscamos, e que tanto temos sede e fome, Senhor. Abençoa a sua filha nessa manhã. Usa ela em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Você não quer vir mais para frente, não? Não quer vir mais para frente? Tudo tão espalhadinho. Tá meio friozinho. Antes disso, trazer, né, uma reflexão, né, que a Ângela falou comigo, né, sobre o Dia dos Avós. E eu confesso que eu tinha preparado, Deus tinha me levado a preparar algo sobre uma idosa da Bíblia. E aí, depois que já estava tudo pronto, e aí Deus falou comigo, no meu coração: mas todos os idosos são avós? Pense aí. Aí eu falei: é verdade, nem todos os idosos são avós. E trouxe à minha memória minhas amigas de 30 anos, de 40 anos, que já são avós. Então o culto hoje, né, o que está fazendo ali, preparando café e tal, é para os avós. Não é para os velhinhos, para os idosos, para os que estão de bengala, para os que estão quase sem andar, não. É para os avós. Então os avós agora, hoje em dia, né? Hoje em dia o que eu vejo, as pessoas começam a ser avós, aos 30 anos já começa a ser avós, né? Porque as coisas estão muito adiantadas. E a maioria das pessoas aí fora, em vez de, como fosse do nosso tempo, né? Namora, fica noivo 10 anos, casa. A gente, pelo menos lá no Nordeste, lá as meninas do Norte, elas se preparam para casar, aprendendo a bordar, fazer artesanato, a cuidar de criança, a fazer comida. Quando a gente está preparado para casar, aí é que a gente casa. Aí tinha, né, no meu tempo, aquele namoro que a gente namora e fica a irmã olhando, ou o parente lá olhando, para não acontecer nada, não pode chegar perto. Se tentar, epa, opa. Então, alguns já casam até cedo já por conta disso, porque é muito difícil, na minha época, né, namoro lá no Nordeste.
Então, hoje nós estamos comemorando, já foi dia dos avós, acho que foi sexta-feira, né? E hoje, né, o Ministério da Terceira Idade que está promovendo esse culto, essa homenagem aos avós, não é aos velhinhos, é aos avós. Amém? Antes de eu trazer essa palavra, eu queria que o Ministério do Louvor cantasse um louvor aqui, e a gente pudesse cantar juntos, se alegrar, dar as mãos e cantar um louvor, que eu tenho certeza que eles sabem cantar. Como foi trocada a minha pregação, ela diminuiu um pouco. Viu? Como é que eles sabem? Você fica de pé, faça desse louvor a sua adoração, o seu agradecimento a Deus, que você está com vida. Porque você sendo avó, não sendo avó, talvez você seja, talvez não seja. Eu sou avó de um juvenil que tem 16 anos, mas nunca vi. Eu não moro aqui, moro no Nordeste, mas eu ainda vou ver. Antes de morrer, eu ainda vou ver. Quer dizer, morrer não, antes de passar para melhor. Amém? Então vamos fazer desse louvor um agradecimento a Deus pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por estarmos vivos. Por poder, alguns diziam assim: ai que bom, eu sou avó, eu sou avô. Entendeu? Então, eu vou ser. Eu não sou, mas eu tenho filhos espirituais, amados. Eu tenho muitas filhas espirituais. Eu talvez seja só avó, mas de filhas espirituais. Filhos espirituais também é considerado filhos. Amém? Então abra sua boca e louva aqui junto com nós. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bem, você é grato a Deus nessa manhã por estar aqui? Você é grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida e ainda vai fazer? Está satisfeito com o Deus que você serve? Agora pergunta a Ele: Senhor, tu está satisfeito com como que eu te sirvo? Agora pegou, né? Ficou todo mundo triste. Amém? Obrigada, amados. Não fica com vergonha não, Glaucio. Virou assim. Amém? Então, Deus trouxe ao meu coração para a gente estar meditando sobre a vida de um jovem. Eu, amados, fala de avô, mas a pregação é de jovem. Um jovem chamado Timóteo. Quem aqui já leu sobre Timóteo? Amém? É legal, né? Um jovem comprometido com a obra de Deus e tal.
E aí eu comecei a ver, eu falei assim, cara, eu já li essa parte que fala assim, que ele tem uma fé que ele herdou e ele aprendeu da sua avó, né, Lode, e sua mãe Eunice. Eu digo, opa, é por aí mesmo, vovó. Chegou a vovó aqui na minha mente, graças a Deus. Aí fui procurar onde estava. Claro que está em Timóteo, vou procurar. E aí separei algumas coisas, né? O texto primeiro é em Atos 16, do 1 a 3. Abra sua Bíblia aí. Que tudo começou por aqui. (16:1). Aqui é o Paulo, né? Na segunda viagem missionária. Amém? Todos acharam? Se você quiser ficar em pé, né? Em reverência à palavra de Deus, fique. Se não, pode continuar em pé. Então vamos ler essa parte. Depois nós vamos estar passando para o versículo 5 lá da segunda carta. Diz assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém? Pode sentar, Márcia. Depois eu vou continuar. Aqui foi quando Paulo, né? Ele conheceu Timóteo. E ele não era circuncidado. Aqui, como eu já falei, quem estuda a Bíblia sabe o que é circuncisão, né? Que eu não é o caso de falar agora, é na escola dominical que aprende. E aí, como ele tinha o pai grego, ele não tinha sido circuncidado. Então, para ele servir a Deus, né, os judeus, eles tinham que ter essa prática, que era para poder fazer a obra de Deus. E aí, como diz assim, o pai dele era grego, a mãe era judia e a avó era judia. Mas Deus tinha um plano na vida daquele jovem. Às vezes, trazendo para os dias de hoje, a pessoa fala assim, fulano não é criado num lar que o povo não é cristão, a mãe é de uma religião, o pai é de outra. Mas isso não impede que a gente, né, como avô, como mãe, como servo de Deus, pega a criança e venha, traga para a casa de Deus, ensina a palavra de Deus à criança. Então aqui o pai, né, a figura do pai é bem importante, mas aqui ela não interferiu no chamado na vida de Timóteo. Porque ele aprendeu com a avó e aprendeu com a mãe. Quer dizer, a mãe com certeza aprendeu com a avó, né? Que diz aqui, né? Sua avó. E aí quando Paulo escreve, lá na segunda carta, né? Lá na segunda Timóteo, que ele escreve para Timóteo, porque Timóteo estava sendo um líder de uma igreja e estava tendo os problemas, como sempre, né? Tem problema mais lá. Nesse tempo eu acredito que tinha muito mais problemas do que nós. No 2 Timóteo, eu vou ler só o 3, do 3 ao 7. Pode ficar sentado mesmo. Todos acharam? 2 Timóteo 1, do 3 ao 7. Amém? Diz assim, a aflição de Paulo, só o título na minha Bíblia diz assim, a aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Só o título já dá para você entender que o pai é espiritual, embora que o filho espiritual ele não esteja mais perto de você, mas ele se preocupa. Aqui ele escreve, aqui ele continua dando instrução. Mas até os dias de hoje, eu até comentei com o pastor outro dia aqui, sobre pessoas, né, filhos espirituais que eu deixei para trás. E sei as notícias que às vezes não são muito boas, não são legais. Isso me fere, isso me dói.
Por quê? Não pelo trabalho de evangelizar, de visitar e de cuidar, mas pela preocupação de que podia se levantar um outro pai, uma outra mãe espiritual e continuar a ajudar aquela pessoa até ela se firmar. E aqui Timóteo, como ele era, eu entendo que é porque ele era jovem, né? E jovem ele tem, qualquer tipo de pessoa, ele tem uma certa dificuldade, às vezes tem vergonha. Eu quando era jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu era mais jovem ainda do que eu sou agora, eu tinha vergonha até de comer na frente das pessoas. Eu engolia comida de vergonha. Eu era muito tímida. Quando eu comecei aqui na igreja metodista, para mim poder orar, a irmã ela me empurrava lá de trás. Ela me empurrava ali da oração. Ela me dava um empurrão. Vai orar. Olha, minha boca travava, o meu coração, sabe? Eu vim ficar, não digo que estou curada, que eu ainda não estou, né? Que a gente não é totalmente curado dessas timidez, essas coisas. Mas até os dias de hoje, cada vez que fala que eu vou fazer alguma coisa, sabe? Eu fico com aquele temor. Mas eu digo, não, Senhor, eu tenho que enfrentar. Por quê? Porque diz que quem não tem medo não é aquele que se afasta daquilo que te causa medo. É você enfrentar o medo. Você enfrenta o medo. Está com medo? Enfrenta ele. Vai tremendo, mas vai. Né? E aqui só com esse título, né, diz assim, Paulo, né, ele estava aflito porque ele soube as notícias que o negócio não estava legal lá para o lado de Timóteo. Não estava bem. E tem aquilo, mas infelizmente até o dia de hoje tem aquilo. Quem chega primeiro na igreja, quem chega depois, ou quem é mais jovem, parece, não querendo ofender as pessoas mais idosas, mas tem pessoas idosas que elas são analfabetas. E você é jovem, aprendeu, fez uma faculdade, você quer ensinar elas, e ela diz, eu não preciso, eu tenho minha experiência de vida, eu já sou idoso, eu já vivi, eu aprendi com a vida, mas não aprendeu o que eu aprendi como jovem. Então tem esse pequeno problema. E aí ele manda essa carta para Timóteo, né? A segunda carta, exortando ele, dizendo como que ele tinha que se comportar, como que ele tinha que ser, que é o que eu entendo que a gente tem que ser. Como eu falo para algumas pessoas assim, olha, fulano é cristão, mas ele fala palavrão. Eu digo, ele fala, mas eu não posso falar. Ah, fulano é cristão, mas faz isso e isso. Eu digo, ele pode, mas eu não posso. Então, é isso que Paulo estava falando para ele, dizendo para ele como que ele tinha que se posicionar, o que ele tinha que fazer, como que ele tinha que ficar, né? Como líder naquela igreja, como que ele tinha que ser. E aí agora eu vou ler, agora eu vou entrar na pregação. Ele diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Quer dizer, Paulo estava preocupado com seu filho na fé e orava noite e dia por ele. Mas se você ganhou alguém para Jesus, continue orando por ele. Ele vai ter uma aliança com você que não vai acabar nunca. Você tem que lembrar. E o filho na fé também tem que lembrar do pai, né? De vez em quando procurar saber se está bem de saúde, se já é avô, se já, né? Também tem que procurar. E aí ele falando que orava por ele. Quer dizer, a preocupação era demais. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé, não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E aí eu fui pesquisando, que eu gosto de pesquisar, achei
o significado da palavra Lloyd, que diz que é encantadora. Depois procurei a Eunice. A Eunice significa vitória. Imagina você ter vitoriosa. Então imagina você ter uma avó encantadora e uma mãe vitoriosa. Vitoriosa por quê? Porque ensinou o seu filho o caminho do Senhor. O seu marido não era igual, não era judeu, não professava a mesma fé, mas a mãe e a avó, elas professavam a fé e queria que o seu filho e o seu neto servissem a Deus. Tem exemplos na outra igreja que eu vim, de avó, que a mãe não é cristã, mas a avó é, e criou, posso até citar o nome dela, se estiver gravando, se quiser ver, ela vai ver, que é a Brenda, uma menininha bem levadinha. Hoje em dia ela está com 18 anos, eu acho, vai fazer, não sei bem a idade dela. Mas a avó que levava, a Rosângela levava. Ela tomou posse daquela menina de cuidar dela, de levar ela. Hoje em dia ela até ministra louvor na casa do Senhor. E isso é bonito. Porque às vezes assim, eu quero levar o meu neto para a igreja, mas a mãe e o pai não deixam. Pô, com jeitinho. Fala com jeitinho, ó, deixa o meu neto participar da igreja, lá das coisas. Deixa eu levar meu neto, é meu neto, minha neta, eu tenho o direito de levar também. Porque tem algumas noras, né? Graças a Deus as minhas noras não me perturbam, porque está sempre... Oh Deus, me perdoe. Estou sempre trocando, né, nora? Então eu não tenho esse problema. Então sempre quando está trocando a gente, né, e não tem esse problema. Mas quem tem, com jeitinho, traga seu netinho, sua netinha, né, vai ensinando a ele. Por quê? Porque você como avô e como avó tem que deixar um legado para os seus filhos e futuramente para os seus netos, para os seus bisnetos. Porque é muito difícil quando você vem de um lar que ele não é cristão, você chegar até Deus, é muito difícil. Mas quando você aprende, pode até desviar, mas tem dentro de si aquilo que aprendeu, né? Que fala lá em Provérbios, que fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ficar grande, né? Não vai se desviar. Pode até se desviar, mas a palavra ficou imprimida. Porque quando a criança nasce, ela é tipo um computador em branco. Ela não tem nada. E aí cabe a nós, como pai, como mãe, não sou exemplo de mãe, mas eu posso dizer que aquilo que você vai imprimindo na cabeça do seu filho é aquilo que vai servir para quando ele for crescendo, é aquilo que vai servir. Se o filho tiver alguma coisa, alguma decepção, alguma coisa, não, meu filho, não deu certo hoje, mas pode dar amanhã. Ah, isso aqui você está tentando isso aqui talvez não seja bom para você, né? Escolhe outra coisa, né? E cabe a nós deixar um legado para nossos filhos, para nossos netos, porque se os avós ou as mães não ensinar, quem é que vai ensinar? Assim, a rua que vai ensinar. É melhor eu ensinar, é melhor eu bater, agora não pode bater mais, né? É melhor eu bater do que eu ensinar em casa do que apanhar na rua. Mas no meu tempo tinha uma história assim, olha, você vai brincar na rua, os meninos que é macho, né? As meninas vem em casa. Aí você vai brincar na rua, se apanhar, o que acontecia? Chegar em casa, apanha de novo. Você tem que aprender, quando você apanhar, você bater também. No meu tempo foi criada assim. Eu fui criada desse jeito. As meninas não. As meninas não podiam brigar. As meninas era, mas os meninos não. Os meninos, se apanhar na rua, chegar em casa, vai apanhar. Também. Foi criado desse jeito. Então, Lloyd, né, significa uma mulher encantadora, que era a avó, voltando à história da avó. Mulher forte, esforçada e capaz de lutar por seus objetivos. Qual era o objetivo dessa avó? Ensinar a sua filha a andar no caminho do Senhor.
Era o objetivo dela. Então, qual objetivo você, como avó, você tem para o seu neto? Talvez você diga, caraca, só tenho 20 anos, sei lá, não sei, minha filha tem 5 anos, não sei quando que eu vou ser avô, mas vai ser avô sim um dia. Vai ser avó sim, se não for. E se não for avó de sangue, vai ser avó espiritual, como eu falei agora. A gente sabe que não saiu de nós, mas a gente sente. Como a gente não tem, é aquele ali que tem, então é aquele ali, né? E eu tenho os meus netos espirituais, toma a benção. João Vitor, toma a benção. Benção, avó. Ai, ô glória, avó, Deus te abençoe. E é muito bom, é uma coisa muito gostosa. Você é alguém te chamar de avó. Não, avó é porque tá velha, não, como eu falei. Avó, agora hoje em dia, é de 30 anos, não sei se tem de menos, mas eu conheço avós bem jovens ainda, né? Timóteo teve uma instrução, voltando para o que nós estamos aprendendo aqui, teve uma instrução e alinhamento da sua avó e mãe, o qual Paulo diz que eles têm uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? No versículo 5, é uma fé verdadeira, uma fé que Paulo dava para perceber que a avó dele e a mãe tinham uma fé que ele também tem, ele acreditava nisso, né? A avó de Timóteo deixou um legado que aprendeu e ensinou a filha, que ensinou o neto. Avós podem ensinar os netos a conhecer Jesus, levando à igreja, que eu já falei, eu não sei para que eu escrevo, mas tudo bem. Então Paulo descreve que a fé genuína habitou primeiro na avó, na mãe e depois em Timóteo, que foi um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Então eu pergunto outra vez, qual o legado que vamos deixar para os nossos netos? Vamos deixar o filho, a nora, ou a filha mundana, se apossar do neto, levar para o funk? Mas uma coisa que às vezes assim eu fico triste. Eu fico triste. Eu sinceramente, eu fico triste. Quando eu vejo algumas crianças, tem um programa que eu gosto de ver. Muitos anos que eu e meu esposo a gente acompanhou alguns cantores evangélicos, a Jamile chegou lá com 10 anos e tal. Mas hoje em dia não está dando para a gente ver mais. Porque agora tem o momento do funkeirinho. E aí as criancinhas, eu não sei como uma mãe ou um pai consegue deixar isso acontecer. Mas se a gente tiver aqui que tem esse problema, você está prejudicando seu filho, viu? Sua neta. Pequenininho, 5 anos, toda adornada de roupa de funk. E vamos lá, quem canta mais, quem canta melhor, quem dança melhor. Aí o povo diz, funk é cultura. Convido você a escutar um funk, para você ver que cultura tem. É uma frase, é uma letra obscena, é uma palavra obscena, só fala das coisas íntimas das mulheres. Para mim, não tem cultura, não aprendo nada. Essa parte aí eu não aprendo nada. Eu aprendo, ontem eu estava até conversando com meu esposo, eu falando sobre isso. Como que esses rapazes, eles conseguem fazer uma música de uma frase, e eles conseguem chegar no palco e as mulheres começam todas a se arrancar os cabelos, se rasgar, porque aquele camarada chegou, e eles só falam uma coisa, só falam isso. Eles falam uma coisa, faz isso, vira cambalhota. E eu fico olhando assim. Aí eu falo, isso não é para mim, dá licença. Por quê, amados? Eu não vou perder o meu tempo com isso, porque eu não vou aprender nada com isso. Dançar funk eu já sei, participamos de aula de dança, eu e minha amiga ali, né? Fazia até coreografia ali na clínica da família para a saúde, né? Era para a nossa saúde. E quando o professor trazia um funk bem brabo mesmo, o que a gente fazia? Sentava, deixava os outros lá. Quando era uma música que dava para a gente dançar, que é o do Zumba, né, gente? Que era para a saúde, para a pressão. A gente dançava. Mas quando vinha uma coisa que a gente sentia que não era para estar, né, vocês sabem? A gente sentava e deixava.
Eles faziam coreografia ali na lona, não sei qual é o nome na lona cultural. Meu professor fez uma coreografia da beijinho no ombro. Beijinho no ombro. No dia da coreografia de se apresentar, que era para mostrar não sei para quem, para o prefeito, para o deputado, para não sei quem, o que aconteceu? Eu estive lá, vocês sabem? Não. O meu professor, quando estava falando muitas besteiras lá, aí ele fazia assim, ó. Como quem diz, ela está aí, não pode falar essas besteiras não. Olhava assim. Entendeu? Então, amados, eu não acho que isso... Porque eu acho que você vai deixar de legado bom, legal, que não vai se arrepender, vai morrer em paz, é trazer o seu filho, seu neto, ensinar as pessoas o caminho da salvação, o caminho do céu, porque aqui a vida é passageira. Isso aqui, às vezes eu fico muito triste quando eu vejo isso, quando eu escuto isso. A vida aqui é curta e passageira. Ai meu Senhor, tomara que não passe. Mas outro dia eu estava pensando, meu Deus, eu vou fazer. E eu orando a Deus, eu falei, Senhor, o que eu fiz da minha vida? Aí veio aquilo. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter aceitado Jesus logo, eu podia aceitar Jesus com 33 anos, mas daquele jeito, sabe que é, entre aspas, como eu já contei aqui terça-feira. Então, é bom que quando a gente está jovem, tem oportunidade, você tem oportunidade de estudar, estude. Tem oportunidade de estar na igreja, esteja. As oportunidades boas que vier na sua vida, agarre. O que o pai e a mãe ensinar, se é de Deus. Mas às vezes eu fico pensando assim, não querendo misturar a história, misturar o assunto. Mas às vezes eu fico pensando assim, como tem uma história aqui de Nabal, com a mulher dele, né? Uma história aqui. Que ele era um homem ruim, ele era avarento. Mas aí por um problema que teve lá, ele negou comida, né, para Davi e os rebeldes lá que estavam junto com ele. E Davi fez um juramento de matar todo mundo. A mulher escutou e ela foi lá levar a comida. Escondido lá, uma pessoa, um criado lá, foi lá falar com ela isso. E ela prontamente foi lá, né, levar aquilo ali. Então, levar a comida para Davi para livrar o povo da morte. Então é aquilo. Alguém diz assim, eu não vou para a igreja porque meu marido não vai. Eu não vou para a igreja porque minha mulher não vai. Eu não vou porque o meu filho não vai. Eu não vou servir a Jesus porque minha família, ela é toda... Vou falar o nome para não ofender. Ela é toda tal. E eu tenho que ser... Não, amados, você não tem que ser não, isso não. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja como você tem escutado aqui, toda pregação. Você é filho, você é filha. Eu nunca tinha tentado para isso. Mas de tanto pastor falar, você é filha, porque eu fui bastarda, enjeitada. Então para mim achar que alguém é meu pai, minha mãe, é difícil, que eu não tive. Então quando ele diz... Você é filha, você é filho. Eu digo, graças a Deus. Minha mãe não quis ser minha mãe. O meu pai queria ser meu pai, mas eu não quis que ele fosse meu pai. Mas eu tenho um pai que está no céu. E eu tenho um pai que através dele, o Espírito Santo dele mora dentro de mim. E eu pertenço a ele, não pertenço a pai biológico nem mãe biológica. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Mas não grude nele, não impeça ele de servir a Deus. Não impeça ele, vamos dizer, se ele futuramente ou ela for casar, as escolhas tem que ser deles. Apenas aconselhe, leve, ensine, mas não escolha. Amados, há pai e mães que eles tinham desejo de ser advogado. Olha bem o que acontece. Mas aí ele não teve condição de ser. Aí o filho dele não quer ser advogado, ele quer ser professor.
quer ser professor e tem o desejo de ser professor. Mas o pai e a mãe, como tinha vontade de ser advogado e não foi, ele quer se realizar através do filho. Ele quer obrigar o filho a ser advogado, porque ele não foi. Olha que coisa triste. Então o filho vai. Isso acontece. Isso aconteceu na minha família. Acontece na minha família. Eu tenho uma sobrinha, o pai do meu sobrinho é advogado. E os meus 2 sobrinhos, só não tem esse, tem mais, são advogados. E aí a minha sobrinha, ela não gostou nem um pouco de ser advogada. E aí ela resolveu, eles foram morar em Curitiba, ela resolveu, adivinha o que ela queria ser? Professora de creche. Tipo, eu queria ser cobradora de ônibus. Olha, mas então a gente às vezes tem um desejo que os pais, eles têm, a gente tem o espaço da gente, as escolhas que a gente tem que fazer. E aí a minha sobrinha, pelo entendimento, pelo estudo que ela tinha, né, as faculdades, pós e tal, hoje em dia ela é diretora da creche, mas ela começou trocando fralda, dando mamadeira, é advogada. Mas esse era o desejo do coração dela. Não, porque o pai é advogado, botou eles para... É tipo assim, tem um ditado muito nojento que falam aí, né? Filho de peixe, peixinho é. Mentira. Filho de crente, crentinho é. Também não é verdade. Filho de crente, às vezes ele se desvia e ele não quer ser crente, não. Ele não gosta, até por conta do testemunho da gente. Então, amados, que hoje Deus possa estar abençoando as nossas mentes, que a gente venha entender que é aquilo onde Deus nos colocou, para onde Deus nos chamou, de quem nós aprendemos, com quem eu aprendi, quem foi o meu pai na fé, quem foi a minha mãe na fé. Eu me lembro de quem foi a minha mãe na fé, que hoje em dia ela tá desviada. É a Silvia. Ela me levou para a igreja, para essa igreja metodista, e depois ela saiu, está fora da presença. Mas a nossa aliança continua. Não essa é daquele moço ali, que fiz com ele, aliança com aquele senhorzinho mais bonitinho, o avôzinho mais bonitinho. A gente estava contando quantos netos ele tem, né? Contamos, deu 23, né? 20 netos. Então, amados, se eu tenho aliança com ele, então eu tenho também, né? 23 netos que é dele, fora os espirituais. Então, ó, estou assim que ele conhece, olha, que abusado, que ele conhece. Deixa com vergonha. E aí, amados, qual o legado que nós vamos deixar? Qual o exemplo que a gente vai deixar? Porque a gente não vai ficar para sempre por aqui. Infelizmente, a gente não vai ficar para sempre aqui na terra. Até que a carne da gente queria ficar, mas infelizmente não vai ficar. Então, quando a gente for, muitas pessoas falam assim: aprendi isso aqui com a minha avó. Quem é que aprendeu coisa com a avó aqui? A minha avó me ensinou tanta coisa. E não era de Bíblia, minha avó era católica, mas outras coisas minha avó me ensinou. Então a gente aprende, e cabe a gente exercer aquilo que a gente aprendeu de bom. A palavra de Deus fala: retém, né, o que é bom, né? E aí, para a gente terminar, que já está em cima da hora do café, para a gente estar terminando, a gente vai terminar com essa frase, né? Qual o legado que vamos deixar para nossos netos? Aí coloquei, o que é legado? Legado é algo transmitido, adquirido, mas não como herança. Algo deixado para um todo, não só para um. Algo transmitido de gerações que seguem. Gerações que seguem. Certa vez eu li uma ilustração que uma criança, não sei quem conhece a ilustração, uma criança viu a mãe partir um peixe no meio e botou numa frigideira bem grande para fritar. E a menina ficou olhando aquilo ali. A frigideira cabia mais peixe, mas ela partiu no meio e só botava de um em um. A garotinha perguntou:
Por quê? Por que a senhora está fazendo isso, né? A frigideira é tão grande, a senhora está colocando 2 pedacinhos só de peixe e está sobrando lugar. Ela disse assim, porque a minha mãe fazia assim. Aí a mãe foi e disse, curioso. Vou perguntar à minha mãe, que é a avó. Mãe, por que a senhora fritava o peixe assim? Eu aprendi com a senhora assim e faço assim, minha filha perguntou. Aí ela falou assim, não sei. Eu aprendi com a minha avó. E fui aprendendo. Então tem coisa que você fala e você diz, por que você faz assim? Eu aprendi isso com a minha avó. Muitas vezes eu me pego alguma coisa, eu digo, eu aprendi com a minha avó. É comida até, mas você faz a comida assim. Eu digo, mas eu faço assim, porque eu aprendi com a minha avó. Aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe. Mas não é assim. Eu digo, mas eu faço assim, porque eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe. É desse jeito, não é? Então nós temos a maior parte da responsabilidade do que vai ser o nosso neto, o nosso filho, é nosso. E às vezes assim, deixa na mão de Deus. Não é boa coisa não, porque Jesus não vai descer de lá para vir resolver nada por aqui não. Ele está lá. As coisas daqui a gente que tem que resolver por aqui, né? Com a orientação de Deus, pedindo sabedoria a Deus, para que a gente seja uma boa avó, uma boa mãe, para que a gente não venha ensinar coisas, né? Tem várias histórias que a gente ouve, filho pedindo para morar na igreja, porque chega em casa o pai bate na mãe, a mãe bate no pai e é aquela bagunça, né? Então que a gente possa passar, deixar um legado de amor, deixar um legado de verdade, deixar um legado que possa permanecer de geração em geração. E o que vai permanecer o legado de geração em geração é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela, além de não mudar, ela permanece. Diz, todas as coisas se acabam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então tudo que é de Deus, que você ensinar o seu filho, o seu neto, ele vai permanecer. Ele pode até um momento ele se desviar, ele pode até um momento fazer alguma coisa que não agrada a Deus, mas aquilo que você ensinou está na mente, está impregnado nele. E uma hora ele vai voltar. Uma hora aquele que saiu, ele vai voltar, né? Por quê? Porque ele foi ensinado. Para a gente saber as coisas, a gente tem que aprender. Como eu falo, eu até hoje estou aprendendo. Eu gosto muito de aprender. Mas é aquilo que eu falei, eu quero aprender coisas que edifiquem a minha vida. Coisas que diz que é cultural, que é normal. Mas até a mim isso é normal. Tem coisa que eu não acho que é normal, né? Diz assim, 2 homens é um casal. Não é um casal, é um par. 2 mulheres é um casal, não é casal. Casal é uma tomada de um jeito, do lado da tomada de outro. E aí junta e casa. Tenta botar aquelas 2 tomadas igual, junta, igual, para tu ver se ela vai grudar. Então o povo quer enfiar de goela abaixo isso em mim. Não vai descer, amado, não vai. Eu já tentei fazer isso, mas não dá. Não tem, até aquela tomada de 3. Se você for enfiar encaixado, não vai encaixar. Então, amados, 2 homens é um par de homem. 2 mulheres é um par de mulher. Não é um casal. Casal é um homem e uma mulher. E um tem uma tomada de um lado da tomada de um jeito, e o outro tem de outro, e um encaixa no outro. E isso que é um par. Porque só funciona os 2 juntos. 2 mulheres não podem ter filho. Pode? 2 homens também não pode. Então eles querem enfiar isso de goela abaixo. Eu não vou engolir. De jeito nenhum. Não engulo. Não critico. Até oro. Mas como a palavra de Deus diz que no final dos tempos haveria muitas coisas assim, né? Estranhos homens a ser avarente, a ser várias coisas ruins. Cada vez que vai passando. Às vezes quando eu vou pregar eu falo assim, amados, eu gostaria de dizer para vocês que as coisas vão melhorar. Mas na verdade, elas não vão melhorar. Ela vai piorar. Estou dizendo não sua vida, o mundo aí fora.
as coisas vão piorar. Vão apertando, vão apertando, vão apertando. Vão querendo que você se venda, vão te puxando para o outro lado. E a nossa fé, como Paulo dizia aqui para Timóteo, ela tem que permanecer. Uma fé verdadeira e genuína. Não se venda, não troque a sua fé, não troque o seu Deus por outro Deus. Não troque por pessoas, por palavras, por promessas. Você está vendo uma pessoa aqui e já recebeu muita proposta. Até proposta mesmo, evangélica mesmo, não dessa igreja. Mas eu de graça eu recebi e de graça eu dou. Jamais eu vou dar palestra nos encontros por aí. Eu até fiquei meio assim. Fui dar uma palestra em Guapimirim, num retiro de jovens. De jovens, que é o jovem jovem que de 13 a 20 anos mais ou menos. 70 jovens. 70? Isso. E eu fui, dar essa palestra para esse monte de jovens. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha dado palestra. Fora outro dia que eu fui dar a palestra de casal. E o pastor virou, que não é metodista, ele é muito amigo nosso, é lá onde a gente morava, da Baixada. Ele virou para mim e disse: meu Deus, faz igual o pastor, meu Deus. Quanto que a senhora cobra para dar uma palestra? Aí eu, caraca, eu falei: pastor, e por que você está me fazendo essa pergunta? Não, porque toda palestra aqui, todo palestrante aqui a gente paga. Eu digo: mas o senhor não vai pagar não. Quem me paga, ó. Quem me paga é o meu Deus, é que me paga. Jamais eu irei numa palestra, jamais eu irei em algum lugar pregar a palavra de Deus e pedir dinheiro para mim. Eu não preciso. Não preciso. Porque se eu precisasse, Deus já tinha dito no começo, você vai cantar ou gravar um CD, fazer algumas coisas, e onde você for pregar, você leva. Deus tinha me dado essa visão, mas Deus não me deu essa visão. A visão que Deus me dá é eu pregar a palavra, pregar a verdade, falar de mim, não falar dos outros, falar de mim, e é assim que eu prossigo. Só que isso eu não aprendi com a minha avó, nem aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com as minhas mães espirituais, os meus pais espirituais. Tinha um casal que era o pastor Almir e a pastora Luísa, são os meus pais na fé. Esses me ensinaram. Me ensinaram até como que eu me perdoaria eu mesma. Então esses foi meu casal de pai e mãe na fé. Então que Deus venha nos abençoar. Que a gente possa pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para poder ensinar aqueles que estão chegando. Não só da nossa carne, da nossa família, mas aqueles que estão chegando. Que quando vai chegando aqui nesse mundo agora, os povos da agora, eles veem uma coisa bem diferente, bem diferente. E a gente tem que ensinar para eles o caminho da verdade, para você deixar esse legado, que é para quando estiver doente, que tem uns que morrem depressa, mas tem outros que ficam no leito de dor e fica assim: meu Deus, quanta coisa eu devia ter feito, eu devia ter dito para fulano isso e isso. Ou às vezes vê alguém morrendo e diz assim: poxa, eu podia ter falado de Jesus para ele, podia, sabe? É complicado. Então que você guarde essa palavra no seu coração, que a mãe, pai, avô espirituais pode nos ensinar. Você vamos dizer assim, faz uma pesquisa quem é aqueles verdadeiros que têm a fé genuína e aprende com eles. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Vai. Amém, aleluia. Fica aqui um pouquinho, a gente vai orar. Queria convidar os avós para vir aqui. Essa semana eu aprendi uma coisa mais sobre a questão daquilo que nós ouvimos. Meu pai
tem 3 anos ele me pedia para eu levar lá em Itaperuna, porque ele foi um dos fundadores daquela igreja. Terça-feira, então, de manhã cedo, eu levei e aproveitei para visitar alguns parentes dele. E é engraçado que, numa dessas visitas, eu ouvi histórias dos meus avós. Numa dessas visitas, eu pude perceber de que hoje eu sou abençoado por causa do meu avô, por causa da minha avó. E essa semana eu estava pensando justamente em alguma coisa sobre isso, né? E agradecendo a Deus pelo legado que os meus avós deixaram na minha mãe, nos meus pais e consequentemente gerou em mim. E aí eu estava pensando numa palavra que a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela é visitada até a 4ª geração. E é muito simples isso, né? Porque eu lembro da minha avó, Dora, mãe da minha mãe. Lembro da minha avó Margarida, mãe do meu pai. E aí é só você fazer uma conta muito simples. A sua avó, a sua mãe, você e o seu filho. A maldição, melhor dizendo, ela visita até a 4ª geração. A bênção vai até 10. E aí eu fiquei pensando de que hoje eu sou um abençoado por causa dos meus avós, por causa do legado que os meus avós deixaram. Porque se houvesse alguma situação difícil nessas 4 gerações, com certeza afetaria em mim, afetaria na minha filha. Você está vendo a importância de você em deixar um legado para as próximas gerações? E aí eu lembrei de uma ministração, já preguei aqui no congresso ano passado, que quando a gente quebra princípios, as vovozinhas de coque, cabelo branco, né? Eu visitei uma tia que tinha 92 anos. 92 anos. Lúcida. Fiquei encantado com as histórias dela. E ainda ver que aquela mente dela está tão sadia. E aí eu fiquei pensando, quando a gente pensa em legado espiritual, é porque às vezes as vovozinhas de cabelo branco sabem coisas que você às vezes não sabe o porquê de teus filhos estarem vivendo segredos e que às vezes precisam ser confessados para que a nossa geração, para que os nossos filhos não paguem e não vivam como consequência da maldição de um dia ter sido quebrado princípios dos céus. Porque Paulo ele fala de uma avó, de uma fé. E aí ele é a responsabilidade, estou fechando aqui, ele é a responsabilidade sua. Porque eu penso o seguinte, um dia eu vi uma postagem que me chamou a atenção e me fez pensar. O meu pai conta que o meu avô andava, era caixeiro viajante, parece, né? Hoje, a semana agora eu ouvi isso. Ou seja, ele vinha no Rio, comprava as coisas e vendia em Muriaé, em Leopoldino, né? E ele vivia disso. O meu pai então ele andava a pé. O meu pai andou de Fusca. Eu hoje já andei de Mitsubishi. A minha filha talvez vá andar de Mitsubishi, vai andar de X. Agora a minha preocupação são os meus netos. Será que eles vão voltar a andar a pé? Será que eles vão voltar a andar a pé? Você está dando a entender? Porque hoje eu estou trabalhando para quem saiu de de avião. Mas a minha preocupação e trabalho hoje para eles não voltarem a andar a pé. A minha preocupação é que eles voltem, ou que eles, quem sabe, andem de avião, coisa que eu não andei, coisa que eu não tenho. Por isso que eu luto hoje, por isso que eu trabalho hoje, por isso que eu não trabalho mais para mim, eu não trabalho mais para minha filha, mas eu quero trabalhar para os meus netos. E eu sei que essa deve ser a sua preocupação, de trabalhar para os meus netos. Porque a bênção, ela vai até a 10ª geração. A Bíblia diz isso. Mas a maldição até a 4ª. Se tem alguma coisa errada
Se você sabe de alguma coisa, se tem alguma situação que quebrou algum princípio no mundo espiritual, meu Deus, o mundo espiritual não conta dias, não conta hora, o mundo espiritual é agora. Eu acesso agora. E eu falei para minha mãe: mãe, nós somos abençoados. Eu me sinto abençoado por causa da minha avó, por causa dos seus pais, que trabalharam, que fizeram, se esforçaram, ensinaram, e hoje eu usufruo daquilo que os meus avós plantaram. A minha oração nessa manhã, e espero que eu vou pedir para a Thelma orar para vocês, é que vocês também continuem trabalhando, viu? Continuem se esforçando, viu? Nós não somos eternos, é verdade, aqui na terra. Mas quando nós partirmos, eu tenho certeza que você vai deixar um legado, e onde os seus netos vão lembrar e vão agradecer a Deus pela vida de vocês. Essa é a herança, é isso que a gente vai levar, ou é isso que a gente vai deixar, né? Quem é que deixa alguma coisa no caixão? Nada. Mas a gente deixa o quê? Deixa um rastro, ou deixa um caminho de bênção, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas renúncias. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza que através de vocês, os netos serão abençoados. Amém? Quem sabe daqui a alguns dias alguém escrever, ou mandar um WhatsApp, ou mandar um vídeo, né? Ou gravar um vídeo, enfim, né? Agora ninguém mais escreve carta igual Paulo, né? Mas dizer: eu lembro do seu avô, eu lembro da sua avó, eu lembro lá na IMESC, aquele homem, aquela mulher cheio de fé, aquele homem, aquela mulher que não desistiu. Foi nesse ambiente que você foi criado, e eu creio que passou um legado para a tua vida. Amém? Feche os teus olhos aí, a Thelma vai orar. A igreja se coloca de pé, por favor. Você ainda não é avô, mas vai ser, tá? Futuramente. Vocês vão ser avós. Vão se preparando agora para deixar um legado legal para os seus netos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero render graça a Ti por esse dia, por esse momento, o qual a Tua palavra, Senhor Deus, foi revelada sobre a nossa responsabilidade como avós, Senhor. Ó Pai, eu apresento, Senhor Deus, cada avó, a cada avô, Senhor Deus, que se encontra aqui, Senhor, aqui na Tua casa, ó Pai. Ó Deus, Tu venha tratar suas mentes, Senhor, seus corações, ó Pai. Que toda preocupação, Senhor Deus, seja jogada por terra agora, Pai. Toda preocupação seja jogada agora, Senhor, aos Teus pés, ó Pai. Ó Deus, que cada avô e cada avó venha cada dia pedir mais e mais sabedoria para poder deixar um legado, Senhor Deus, um legado de fé genuína para os seus netos, seus bisnetos e as demais gerações que vão vir. Pai, em Teu nome que está sobre todo nome, eu entrego em Tuas mãos a cada vida, Senhor, que está aqui no Teus atos nessa manhã. Ó Pai, que possamos, ó Pai, assim como responsáveis, Senhor Deus, pelos filhos, pelos netos, de pregar, de falar do Teu amor e da Tua grandeza, ó Pai. Cada um de nós viemos receber de Ti hoje, Pai, uma fé genuína, Pai, que os nossos descendentes, ó Pai, vão perpetuar na Tua presença, vão ser homens e mulheres de Deus, a qual Tu vai olhar e Tu vai se orgulhar, Jeová, e dizer: essa família aqui é minha, desde o tempo dos avós, que eu venho falando do meu amor e que eu venho cuidando. Ó Pai, e assim eu entrego a Ti a cada vida aqui, Senhor. A cada, não só cada avô e cada avó, cada pessoa que está aqui nos Teus atos, Senhor. Eu peço que Tu nos abençoa nessa manhã, nos ensina cada dia e nos dá mais e mais sabedoria, e nos ajuda a abrir o nosso coração, a nossa mente, e aprender contigo a cada dia, para poder ensinar, Senhor. Porque quem não sabe não tem como ensinar, Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, e eu Te agradeço, eu sou grata a Ti por essa oportunidade de falar do Teu amor e da Tua grandeza, Pai.
Muito obrigado, Deus. Assim eu te oro, te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar um pouquinho. A outra coisa que a Thelma disse aqui, que ela não cobra para poder dar palestra. Eu também não cobro, mas se quiser me abençoar, eu aceito. Se quiser me dar uma oferta, eu aceito. Que é o princípio da bênção, né? Então, vai me perguntar assim, você vai vir aqui pregar, você vai dar quanto você cobra? Eu vou dizer, também não cobro. Mas se chegar no final lá e me der uma oferta, eu aceito. Por quê? Porque eu aprendi que o princípio da bênção é abençoar. Eu já fui em lugares que eu sei da dificuldade. E no final, o pastor vem lá com um valor que eu gastei muito mais de gasolina do que, no caso, eu recebi a oferta. Eu falei, eu vou receber essa oferta. Porque eu estou entendendo que Deus está abrindo aqui o céu para abençoar vocês. Porque se eu não receber essa oferta, eu estou impedindo vocês de serem abençoados. Então, a gente entendeu o que a palavra de Deus diz. Cobrar realmente. Mas se quiser me dar a oferta, eu aceito. Porque é o princípio da bênção. E ninguém vem pregar aqui de fora sem que eu não abençoe. Ninguém sobe esse altar de fora sem que eu não abençoe. Porque para mim, e às vezes são os dias mais difíceis que a gente está vivendo, mais difícil. É o tempo mais difícil financeiramente. Alguém vai dizer assim, né? Mas como pode, pastor? É justamente isso. Porque a semeadura acontece não é quando as coisas estão boas. A semeadura acontece quando as coisas estão ruins. Aí é que eu preciso ser fiel, amém? Fiel quando a coisa está boa é bom, né, cara? Agora é fiel quando você pega lá e tem tudo para pagar. Você faz a conta, você tem muito mais para pagar do que... E não vai sobrar. E tu fala, não, Senhor, está aqui, eu preciso ser fiel. Aí é que é fé. Pega a sua oferta. Pega o seu dízimo aí, vamos ofertar na casa do papai. Ninguém vai oferecer no culto ao Senhor de mãos vazias, assim diz a palavra. Nós precisamos saber lidar com o dinheiro, viu? Nós precisamos saber lidar com o dinheiro. Foi o único Deus que Jesus reconheceu. Mamon. Eu vou pregar um pouco sobre isso à noite. Quando Jesus entra na porta da cidade de Gadara, e ele expulsa os demônios, e os demônios entram na manada de porco. Você sabe por que as pessoas não aceitaram Jesus? É porque a obra material ali era maior do que a obra espiritual. Os porqueiros vieram reclamando. Por quê? Acabou os recursos. Acabaram os recursos. Esse que é o problema. Quando a gente acha que a obra espiritual é menor do que a obra material. Então saiba lidar com o dinheiro. Mas esse dinheiro aí Deus está te dando, que você tenha visão. Oferte, semeie, não come a semente. Seja um abençoador. Prosperidade não é quando você tem guardado. Prosperidade é o quanto você tem abençoado. Amém? A galera nem esperou eu acabar de falar, já está trazendo já, amém, aleluia, ô Jesus. Eu não sei se é vontade de tomar café ou o que é, aleluia. Bem, vamos ficar de pé, vamos? Vai. Me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros vagamente se encherão. A minha casa terá sempre
teus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa e prosperarei, transbordarei. Pra direita, Para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado. te agradecemos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor Deus, pela fidelidade do teu povo. Continua nos dando sabedoria para administrar e para investir, Pai, no teu reino, nesse lugar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho enquanto o Kainan chega. Deixa eu dizer aqui algumas coisas, preciso. Nós estamos na última semana do mês de julho. E no dia 1º de agosto, quinta-feira, até procurei no vídeo, acho que não foi feito esse anúncio na terça-feira, mas no 1º de agosto, quinta-feira, nós estaremos treinando a igreja às 8 horas da noite, primeiro treinamento para o projeto Casa de Paz. A minha orientação é que essa semana não tenha inclusive célula. Por quê? Porque nós estaremos focando nessas 2 primeiras semanas esse treinamento. É um projeto Casa de Paz evangelístico para nós ganharmos vidas, para que a gente saqueie o inferno e povoe o céu, para que você seja estimulado e seja orientado a se transformar em agente de paz, porque existe certamente uma casa perto de você, perto da rua, ou alguém que trabalha com você que precisa de paz. Então nós estaremos nesses duas quintas-feiras, dia 1º e dia 8, treinando a igreja. Eu vou dar 2 treinamentos aqui, às 20 horas. Pastor, por que o senhor está suspendendo a célula? Porque eu entendo que nós devemos o quê? Estar focados nisso. Agora, se porventura você vai estar aqui nos 2 encontros e não tem problema nenhum com a célula, de você achar que pode na sexta-feira ou durante a semana reunir a tua célula, amém. Mas eu vou cobrar a tua presença aqui. Eu não quero que o trabalho de quinta seja uma desculpa, entre aspas, ou um peso, melhor dizendo, para que você não venha, né, e vá à célula. Por isso que nós estamos tentando unificar isso, entendendo que essas 2 semanas nós vamos focar em treinamento, e também treinamento também faz parte do alinhamento, faz parte de se preparar para aquilo que o Senhor deseja, que eu creio que Deus vai fazer. Por isso eu estou dizendo a você, essas 2 semanas nós estaremos focando, intensificando, para usar um termo bíblico, sendo diligentes no treinamento, para que a gente seja agente de paz. Eu estou, modestamente, desafiando, já colocando o alvo. Eu fiz assim, né? Posso ter sido um pouca fé, às vezes, né? Mas eu não gosto de me frustrar. 200 pessoas mais ou menos, tem sido mais ou menos frequente na igreja. Eu fiz então 20%. 20% de casa de paz. Então eu vou trabalhar com um alvo de 30 casas de paz. No meu espírito eu queria chegar a 50. Mas eu, vindo de lá para cá, pensando, eu falei, Pai, me perdoa. Eu vou chegar a 30. Então o alvo nosso são 30 casas de paz. 30 casas de paz. E olha, uma igreja com porte da IMESC, 30 casas de paz é uma coisa. Mas eu vou trabalhar. Como é o primeiro ano, e como é um projeto novo, que a igreja ainda vai aprender, vai ser instruída, eu estou levantando o alvo de 30 casas de paz. Tá bom? Então essas 2 quintas-feiras, guarda aí, dia 1º e dia 8, às 20 horas, nós estaremos aqui treinando, dando treinamento à igreja, para que a gente então aprenda a se tornar um agente de paz. A segunda coisa, tem 3 coisas. A segunda coisa é que hoje às 5 horas, primeiro, o nosso reunião da equipe de trabalho para a PNL. E a terceira coisa para encerrar, é que na quinta-feira eu começo um novo jejum. E o meu jejum de
de agosto, um dos jejuns é raspar minha cabeça. Então eu queria já dizer para os irmãos, pedir permissão. Eu gosto sempre de pontuar isso, tá? Eu estou raspando a minha cabeça na quinta-feira, fazendo voto ao Senhor, porque eu entendo que o mês de agosto é o início de um novo ciclo, né? Começou em junho, julho, mas coisas grandes vão acontecer e eu preciso colocar isso diante do Senhor. Já havia, quando eu fiz todo o meu planejamento de jejum, eu já havia colocado isso diante de Deus, que no mês de agosto eu ia raspar minha cabeça. Tem Peniel, tem o jejum da Casa de Paz. Então eu estou pedindo permissão, né, a vocês, estou certificando a vocês que no domingo que vem vocês vão me ver de cabeça raspada, ainda cultivando a barba, mas a barba é até o mês de agosto. Mas enfim, né? Tá bom? Dizendo para a igreja direitinho. E no domingo que vem a gente então vai entregar um jejum, vai abrir outro. Eu já vou estar abrindo o jejum na quinta-feira mesmo, tá? Mas eu queria dizer isso para vocês, tá bom? Não se espantem, porque é o pastor Géder mesmo que vai estar aqui domingo que vem, tá? Não é outro não, tá? Não desceu o outro não, é ele mesmo. Amém? Bom dia, graça e paz para os irmãos, amém? Que bom que vocês vieram de manhã, que acordaram de manhã para a escola dominical. Antes de eu dividir, temos uns pequenos anúncios. Dia 10 de agosto, festa da roça na IMESC, a partir das 16 horas e das 18 horas, isso. E no final de semana do dia 23 tem Peniel. Então, maiores informações, fiquem de olho nas nossas redes sociais e no IMESC Mídia. A escola dominical agora, homens e mulheres vão ficar com a irmã Lília aqui dentro da igreja e jovens juvenis com o irmão Elifas lá atrás. A classe do pastor continua normalmente, crianças e os vovôs e vovós lá atrás para tomar café da manhã. Amém? Está dividida a escola dominical.